Olá a todos. Então, dando continuidade na nossa aula de Fisiologia e Manejo da Cultura da Alface, hoje nós vamos abordar mais questões relacionadas ao manejo da cultura e, para dar início, nós vamos falar da instalação da cultura. Seguramente, na última década, toda a cultura da alface, ou todos os plantios comerciais de alface, têm sido feito a partir de mudas formadas em recipientes. Até o final da década de 90 e início dos anos 2000, as mudas de alface elas poderiam ser formadas também em sementeiras, só que aí essas mudas eram transplantadas com raiz nua. E o tempo de pegamento, possíveis falhas fizeram com que os produtores deixassem de formar as mudas através do sistema de sementeira e utilizassem apenas a formação de mudas em bandejas. Pois bem, a semeadura e a formação das mudas, ela geralmente está associada a um maior sucesso da produção agrícola. Porque a gente consegue levar para o campo mudas de boa qualidade. Porque geralmente mudas mal formadas dão origem a plantas com produção abaixo do seu potencial genético. E muitas vezes, quando se utilizava plantas de sementeira, a gente não tinha um padrão dessas mudas. Ia para o campo, quando se fazia o transplante, mudas de padrão diferentes e, além disso, umas demoravam mais para pegar e outras demoravam menos. Então, acabava que tinha uma certa desuniformidade das plantas. Além disso, o tempo de pegamento das mudas de raiz nua era bem maior do que quando o plantio era feito com as mudas provenientes de bandejas, que elas já vão com um torrão. Então o sucesso no pegamento é bem maior. E aí, com isso, o ciclo também pode diminuir. De forma que, como eu falei para vocês, na última década, praticamente todos os plantios comerciais são provenientes de mudas em bandejas. E nós vamos ver agora em seguida como fazer a formação dessas mudas em bandejas. Um ponto importante para destacar para vocês é que a semente de alface ela tem um tamanho muito reduzido. Então, para quem já teve oportunidade de ver uma semente de alface, o tamanho da semente ele é muito reduzido. E, além disso, ela tem pouco peso e formato irregular. Isso dificulta muito na hora da semeadura. E, se a semente for nua, muitas vezes, na hora da semeadura, cai 2 ou até mais sementes por célula da bandeja, fazendo necessário o desbaste dessas plantas logo em seguida da germinação e da emergência, para que fique apenas uma planta por célula, ou uma plântula por célula. Então, para eliminar esse gasto com a mão de obra e uma maior uniformidade no plantio, as empresas de sementes têm comercializado boa parte de suas sementes na forma peletizada. O que seria a peletização das sementes de alface? Seria o revestimento dessas sementes com sucessivas camadas de material seco e inerte. Então, esse material que reveste essas sementes, ele não tem nada que seja benéfico para a planta. Então, na maioria dos casos, é um material totalmente inerte e seco, dando às sementes um formato arredondado, e isso vai permitir a mecanização da semeadura, uma maior massa e um acabamento liso, facilitando e muito a distribuição tanto da semeadura manual quanto a semeadura mecanizada, como nós vamos ver agora em seguida. Então, a vantagem da peletização seria a redução nos custos de produção, então, porque a gente não tem desperdícios de sementes, como eu falei para vocês, quando a gente faz a semeadura da semente não peletizada, há um gasto muito maior de semente, e depois há necessidade de gasto com mão de obra para fazer o desbaste, deixando apenas uma plântula por célula.
A pelletização facilita a mecanização, né, na semeadura, né, elimina a prática do desbaste, né, e durante o processo de pelletização há a possibilidade, tá, embora nem todas as sementes pelletizadas tenham incorporação de nutrientes, ou reguladores de crescimento ou outros produtos agroquímicos como fungicidas e inseticidas. Então, além de facilitar a semeadura, né, e a mecanização, né, pode haver a incorporação de outros produtos de interesse agronômico. Então, como eu falei para vocês, e vocês vão encontrar nos livros ainda, a alface, né, durante muito tempo foi implantada por essas três formas, né, por uma dessas três formas. A semeadura em sementeiras, né, onde se fazia a produção das mudas em canteiros, né, de sementeira e depois transplantava essas mudas para o local definitivo. Ou a semeadura direta, onde a alface já era plantada diretamente no final, que ela ficaria até o final do ciclo, né? Então esse sistema aqui foi o primeiro a ser eliminado, né? Porque a planta ficava um tempo muito maior no campo, ocupando a área, do que quando se fazia o transplante. E através da formação de mudas em bandejas, né? Hoje, quase 100% dos cultivos, se não 100% dos cultivos, é a partir de produção de mudas em bandejas. Então aqui nós temos um exemplo, né, da semeadura de alface em bandejas com a utilização de sementes não pelletizadas. Então, essa semeadura ela é manual, né? Vocês podem observar que a bandeja já está preenchida com substrato, já foi feito a perfuração desse substrato, né? Existe um equipamento bastante simples, né, que se encaixa na bandeja, né, e faz essa perfuração. Aí uma pessoa manualmente, né, muitas vezes com o auxílio de uma pinça ou de um palito, vai derrubando as sementes aqui uma a uma por célula. Mas como eu falei para vocês, muitas vezes cai 2, 3 ou até mais sementes por célula, né, fazendo-se necessário em seguida o desbaste das plântulas em demasia, né, em excesso. Aqui já é um sistema mecanizado de semeadura, né, utilizado principalmente por grandes produtores ou viveristas, que é uma outra coisa importante da gente abordar. Né. Boa parte dos produtores de alface, eles não produzem a própria muda. Né, eles terceirizam esse serviço para produtores de mudas, né, de forma que ele adquire a muda já pronta. Tá? Essa muda geralmente é produzida com um rigor maior, em casas de vegetação com tela antiafídeo, que impede a entrada de insetos durante a fase de mudas, e isso vai conferir uma pureza, né, ou uma limpeza maior, principalmente de vírus, né? Então essas mudas vêm para ser transplantadas livres de vírus, né? Porque são produzidas em ambientes mais controlados, em produtores especialistas em produção de mudas, né? E aí, como esses produtores de mudas têm uma demanda muito grande, né, de produção, porque eles atendem a vários produtores, às vezes até centenas de produtores, eles optam pela semeadura mecanizada. Então são máquinas que, através do sistema de vácuo, captam uma semente por célula. Então, raramente há a semeadura de mais de uma semente por célula. Geralmente há a utilização de sementes pelletizadas. Então, essa máquina semeadora, ela possui esses dedos, né, que vão passar por um depósito de sementes. Vai cada um desses dedos coletar uma semente, né, e prender essa semente por um sistema de vácuo aqui nessa superfície, e em seguida, né, essa
estrutura que ela gira e vai passar pela bandeja, né, e depositar a semente na bandeja quando esse vácuo se desprende e a semente cai dentro da célula. E aí essa bandeja vai caminhar ao final da linha e vai ser recoberta com uma pequena quantidade de substrato e levada para a casa de vegetação. Então aqui é um detalhe, né, do momento em que os dedos vão liberar a semente aqui na bandeja, tá, de forma uma a uma. E aí, né, essa bandeja recebe uma pequena camada de substrato para cobrir a semente, e aí em seguida, né, essa bandeja ela vai para a casa de vegetação, onde ela vai ficar por cerca de 25 a 30 dias até que esteja em ponto de transplante. Um ponto importante da gente abordar quando a gente fala sobre produção de mudas, né, de hortaliças, é a qualidade do substrato, né? Principalmente para hortaliças que têm uma estrutura propagativa, no caso uma semente muito pequena, como é o caso da alface. No mercado brasileiro, né, nós encontramos diversas formulações, né, diversos tipos de substratos, diversas marcas, mas muitas delas, né, com algumas propriedades desconhecidas. Né, substratos que não trazem em seus rótulos, né, informações necessárias para dar subsídio ao manejo do produtor. Se aquele substrato foi adubado, se não foi adubado, né, qual que é a granulometria, né, para dar ideia, né, ou qual que é a física, as características físicas daquele substrato, a capacidade de retenção de água, água facilmente disponível, capacidade de aeração, né, para dar ideia para o produtor de como deve ser o manejo da irrigação. Então, sempre é recomendável, né, a utilização de substratos que não sejam formulados artesanalmente, né, que sejam formulados por empresas idôneas, consolidadas no mercado e que garantam, né, que aquele substrato é um substrato de qualidade. Por quê? O custo das sementes de hortaliças é um custo elevado. Então nós temos que escolher um substrato que garanta que essas sementes vão emergir e que vai ter o desenvolvimento adequado dessas mudas, que muitas vezes pode não acontecer porque esse substrato tem níveis de determinados elementos, como sódio, por exemplo, que causam fitotoxidez nas plântulas. Tá? Então esse substrato, a escolha do substrato tem que garantir, né, características físicas e químicas adequadas para o desenvolvimento das mudas. Então a utilização das mudas produzidas em bandeja hoje é de quase 100%. E quais seriam as vantagens da produção de mudas em bandejas? A primeira delas é a economia do uso de substrato e do espaço da casa de vegetação. Em um pequeno espaço, né, eu consigo produzir uma quantidade de mudas bastante elevadas. Hoje as mudas de alface são produzidas em bandejas de 200 ou 288 células, né, na maioria dos produtores. Pode até ter produtores que utilizam bandejas com um número maior de células, mas no geral são bandejas de 200 ou de 288 células. A produção em bandejas também há uma economia de água, porque ao invés de irrigar no campo, né, uma área grande, nós estamos irrigando dentro da casa de vegetação uma área pequena. Né? Por estar dentro de casa de vegetação, em condições mais controladas, né, existe a necessidade de menos tratamentos fitossanitários. Então, menor quantidade de aplicação de fungicidas, menor quantidade de aplicação de inseticidas, visto que essas plantas muitas vezes estão protegidas contra insetos, principalmente por conta das telas antiafídeos que circundam as casas de vegetação. Além disso, né, a formação de mudas em bandeja proporciona, né, a produção de mudas mais uniformes. Então,
todas as mudas da bandeja têm o mesmo padrão. E isso vai ser importante depois no campo, quando a gente fizer o transplante. E, né, talvez a principal vantagem da produção em muda de bandeja é provocar menos danos às raízes no momento do transplante. Então, quando uma muda vai ser transplantada, ela vai com todo o seu sistema radicular preservado, né, e com um torrão, né, que vai garantir ali um bom pegamento dessa planta. Como eu falei para vocês, no mercado há diversos modelos e tamanhos de bandeja, né, com diferentes números de células individuais, diferentes profundidades, diferentes volumes, né, e também diferentes formatos, né, cujos formatos podem ser arredondados, piramidais, cilíndricos, mas há o predomínio das bandejas com o formato de pirâmide, né? Então, para quem já teve oportunidade de ver uma bandeja de mudas, a maior parte das bandejas tem os formatos piramidais. E hoje em dia as bandejas são de materiais, né, que podem ser reutilizados, né? Então, até alguns anos atrás, a maioria das bandejas eram produzidas em bandejas de poliestireno expandido, ou seja, o isopor, e hoje em dia nós temos boa parte das bandejas de polietileno, né? Então, na maioria dos livros que vocês encontrarem, que são literaturas mais antigas, vão falar de bandejas de poliestireno, né? Poliestireno expandido, que é o isopor, nesses tamanhos, né? Então, as mudas de alface já foram produzidas em bandejas de 72, 128, mas há muito tempo atrás. Hoje, as mudas de alface são produzidas em bandejas de 200 e 288 células, principalmente em bandejas de polietileno, tá? Ou seja, plástico, que é um material mais fácil de ser esterilizado, né, e de ser reutilizado do que o isopor, tá? E um material que dura por mais tempo. A alface ela tem algumas particularidades em relação à sua germinação. Muitas vezes nós encontramos, depois da semeadura, uma baixa taxa de germinação em sementes de alface. São vários os motivos que podem interferir na baixa germinação da alface. Uma delas é a redução da permeabilidade do tegumento às trocas gasosas. Uma outra delas é a impermeabilidade do tegumento à água, né? Uma outra é a acumulação de produtos metabólicos no endosperma e no embrião. Um outro fator pode ser efeitos inibitórios do ácido abscísico, um mau funcionamento do fitocromo, uma barreira física do tegumento ou do endosperma, né, a inibição da secreção de enzimas da parede celular e deficiência do potencial de crescimento do embrião. Então essas são possíveis causas da baixa germinação, né, de sementes de alface. Então é recomendável que se utilize sementes o mais novas possíveis, né, para que não tenha essa impermeabilidade ou essas barreiras físicas. Mas nós estamos tratando de produções comerciais. Quando nós falamos de produção comercial, nós falamos de compra de semente de alface. Embora a alface seja uma cultura que é autógama, né, que a gente poderia, em teoria, salvar sementes, né, isso não é recomendado. Né? Porque uma vez que eu salvo semente na minha propriedade, eu posso ter essa série de problemas. Quando eu adquiro a semente de uma empresa idônea, né, de uma empresa com know-how no assunto, eu muito provavelmente não vou ter esse tipo de problema em relação à germinação das sementes. Então é sempre recomendável comprar sementes de empresas idôneas e que seguem um rigoroso padrão de qualidade das sementes. Então, nas embalagens de comercialização das sementes, vem
né, a porcentagem de germinação daquele lote, né? E no geral são altas porcentagens de germinação que a semente chega ao produtor. Mas nós vamos abordar algumas questões relacionadas não a estas condições, mas às condições de temperatura que podem levar a estas condições durante a germinação. Bom, então, durante a germinação, os fatores que mais têm influência direta sobre a germinação de sementes de alface é a água, o oxigênio e a temperatura. Tá? A temperatura ela é, sem sombra de dúvidas, o fator que mais limita a germinação de sementes de alface. Mesmo quando nós temos uma semente de alface de excelente qualidade, que ela vem, né, com uma taxa de germinação de 99%, 98% ou às vezes até 100%, se ela for semeada e tiver um ou mais desses fatores, né, em desacordo, né, podemos ter uma baixa germinação. Dentre esses três fatores que influenciam, a temperatura, né, é o que mais influencia de forma recorrente. Então nós vamos ver algumas situações que a gente pode melhorar a germinação de alface, melhorando as condições de temperatura. Mas falando um pouquinho aqui da água, a água, né, ela é o fator que exerce a mais determinante influência sobre o processo de germinação no geral. Né? Então, para todas as culturas, né, e não é diferente para a alface, se não houver absorção de água, não vai haver a reidratação dos tecidos e, consequentemente, a retomada e intensificação da respiração, que vai desencadear todas as outras atividades metabólicas que vão, por fim, né, culminar na retomada do crescimento do eixo embrionário. Então, se não tiver água, não vai haver a retomada do crescimento do eixo embrionário. Esses outros fatores podem estar em condições adequadas, mas se não tiver água suficiente, eu vou ter uma baixa germinação. Mas, no geral, os produtores, né, aplicam quantidades corretas de água durante o processo de germinação. Então, por isso que eu falei para vocês que, em campo, o que tem mais limitado a germinação é a temperatura e não a quantidade de água. Em relação à quantidade de oxigênio, esses substratos comerciais eles apresentam boas características físicas. Então, o oxigênio ele é tido como um fator limitante para a germinação, mas quando a gente utiliza um substrato comercial bom, né, ele não tem apresentado problemas. Né, seria mais a temperatura mesmo. Falando da temperatura, a temperatura afeta a germinação total, a velocidade de germinação, a velocidade de absorção da água. Então, além de tudo, a temperatura tem um efeito na absorção da água e também nas reações bioquímicas que determinam todo o processo germinativo. Então, para a cultura da alface, é tido que a temperatura ótima para a germinação gira em torno de 20 graus Celsius, né, para a maioria dos genótipos. A temperatura máxima crítica tida para a temperatura da alface varia de acordo com o genótipo, tá? Mas ela é relatada da ordem de 5 a 33 graus Celsius. Então, abaixo de 5 não há germinação e acima de 33 graus Celsius também não há germinação adequada. Como eu já falei para vocês, né, nas aulas anteriores, dentro de casas de vegetação, dentro de ambientes protegidos, muitas vezes, né, as temperaturas elas se elevam demais. Né, porque os plásticos utilizados são transparentes, a transmitância
é alta, né, vai havendo acúmulo de calor dentro da casa de vegetação e com isso a temperatura vai aumentando. Então, em casa de vegetação, são relatadas temperaturas, às vezes até superiores a 40 graus Celsius. E é conhecido que para a maioria dos genótipos de alface, temperaturas acima de 30 graus Celsius podem inibir completamente a germinação. Então aí nós nos deparamos com uma grande dificuldade. Se dentro das casas de vegetação, com frequência nós temos temperaturas acima de 30 graus Celsius, né, como eu devo proceder com a germinação da cultura? Se eu colocar as bandejas de alface dentro dessas casas de vegetação, em cima das bancadas, que geralmente ficam a 1,5 metro de altura, na maioria dos casos eu posso ter temperaturas acima de 30 graus Celsius e inibição completa ou parcial da germinação. Então a gente adota algumas medidas de manejo, né, da temperatura que eu vou descrever para vocês agora. Uma das medidas de manejo de temperatura é promover a germinação, tá, pelo menos até a retomada do eixo embrionário e emissão da radícula, fora da casa de vegetação. Então, alguns produtores mais tecnificados, produtores de mudas mais tecnificados, grandes produtores, eles possuem câmaras de germinação, tá, onde eles colocam, após a semeadura, as bandejas todas empilhadas, logicamente já umedecidas, tá, já aplicado água para umedecer. Eles colocam essas bandejas empilhadas dentro de câmaras de germinação com temperatura controlada próximas a 20 graus Celsius. Uma vez que retomou o crescimento do eixo embrionário, já emitiu a radícula, e isso pode se dar de 24 a 48 horas após a semeadura, tá? Então, geralmente aí essas bandejas ficam por 48 horas dentro dessas câmaras de vegetação, né? Emitiu a radícula, ainda não houve a emergência da plântula, só houve a emissão da radícula. Essas bandejas são levadas para a casa de vegetação e colocadas naqueles suportes, né? Naquelas bancadas que tem geralmente a 1 metro, 1,5 metro de altura, né? E aí, né, a planta continua o seu desenvolvimento e dentro de poucos dias há a emergência das plantas. Com isso, né, quase que 100%, se não 100% das sementes, elas germinam, né, porque elas são germinadas em temperaturas controladas. Aí vocês me perguntam, mas nem todos os produtores têm câmaras de germinação, né? E isso é verdade. Como então pequenos e médios produtores que não adquirem as mudas devem proceder para fazer a germinação de sementes de alface? Então, a germinação ela pode ocorrer, né, em lugares mais frescos, fora da casa de vegetação. Então, em lugares cobertos, né, mais fresco, fora da casa de vegetação. Então, por exemplo, alguma varanda, alguma estrutura coberta que o produtor tenha, né, à sombra, né, que tenha temperaturas mais baixas do que 33, 35 graus Celsius. Né? Então, quanto mais próximo de 20 graus Celsius, melhor. Ou então, né, se não tem um local adequado para colocar, né, mas lembrando que se for feito fora da casa de vegetação, independente de onde for, tem que se fazer a irrigação da bandeja imediatamente após a semeadura, né? Ou se ele não tem esse local com temperaturas mais amenas para colocar, o que o produtor deve fazer? Ele deve colocar as bandejas até que tenha a emissão da radícula no chão da casa de vegetação. Não deve ser colocado as bandejas na altura da bancada, não deve ser colocado em cima da bancada. Por quê? Por convecção, né, dentro da casa de vegetação,
O ar ele se movimenta de forma que o ar frio desce e o ar quente sobe. Então, quanto mais alto na casa de vegetação, maior é a temperatura. Quanto mais próximo ao solo da casa de vegetação, menor é a temperatura. Então, por isso que, se o produtor não tiver como fazer a germinação da alface fora da casa de vegetação, é recomendável que durante as primeiras 48 horas, 48, 72 horas após a semeadura, essas bandejas sejam deixadas sob a superfície do solo, onde tem temperaturas mais amenas. Uma vez produzidas as mudas, né, de alface, elas precisam ser transplantadas para os canteiros definitivos, né? E aí, logicamente, esses canteiros têm que ser bem preparados, né? Então, para o plantio de alface, geralmente são levantados canteiros com rotoencanteiradores, né, que tem uma largura variável de 1 metro a 1,10 m e altura variável com o tipo de solo. Então, e também a época do ano. Então, se for um solo arenoso em uma época que não chove muito, eu devo fazer um canteiro mais baixo. Porque se eu fizer um canteiro num solo arenoso muito alto, né, vai haver uma intensa drenagem e aí nós vamos ter que fazer reposições de água com irrigação muito frequentes, né? Por outro lado, quanto mais argiloso for o solo, que tem uma capacidade de retenção de água muito maior, mais alto deve ser o canteiro. Principalmente se for em épocas que chove muito. Por quê? Em épocas que chove muito, eu preciso que o canteiro drene, né, para que não tenha excesso de água, para que não favoreça o aparecimento e o surgimento de doenças de solo. Então, eu tenho que fazer uma elevação desse canteiro. Então, quanto mais argiloso e quanto maior a precipitação da época em que eu vou fazer esse plantio, mais alto deve ser o canteiro. Com relação à calagem, né, a alface ela é exigente na correção do solo, né, então a faixa de pH recomendada para a cultura de alface é de 6 a 6,8, né, e para isso a gente faz geralmente a elevação da saturação por bases a 70%, conforme a recomendação do estado que a gente estiver trabalhando, né. Esse autor aqui, Prado em 2002, esses autores, né, Prado e colaboradores em 2002, relatam que um solo corrigido com calcário magnesiano e calcário dolomítico proporcionou aumento na produção de matéria seca da parte aérea da alface. Então, reconhecido, né, resposta positiva da alface quando se faz a neutralização da acidez do solo e, consequentemente, o fornecimento de cálcio e magnésio através da calagem. Uma vez corrigido o solo, né, através da calagem, né, que ele apresenta um pH adequado para o fornecimento de nutrientes, é necessário fazer a adubação de plantio, né. A alface, embora ela tenha um ciclo curto, né, ela é bastante exigente, a gente viu na aula passada, né, e ela é exigente tanto em condições físicas quanto químicas e biológicas do solo, né. E um solo corrigido e bem adubado, ele vai proporcionar um maior fornecimento de nutrientes para as plantas de alface. Então, para essa correção, são feitas, né, adubações tanto de plantio quanto de cobertura na cultura da alface, né. E, né, quando se fala em adubos químicos, né, toda a adubação fosfatada ela é feita na adubação de plantio, né, com formulações que apresentam o fósforo em forma prontamente assimilável pelas raízes. Para quê? Para que logo após o transplante, essas plantas retomem o crescimento e a absorção de nutrientes. Então aqui eu trago para vocês, né, uma recomendação de adubação do estado de São Paulo. Tá? Essa daqui é a recomendação para o estado de São Paulo, né,
para o estado de Minas Gerais é de acordo com a quinta aproximação, né, de fontes. E essa recomendação de adubação, ela é feita de acordo com a fertilidade do solo. Em função dos níveis de fósforo e de potássio no solo, eu vou ter a recomendação de 200 a 400 kg de P2O5 para fósforo e de 50 a 150 kg por hectare de K2O para potássio. E o TRANI recomenda 40 kg de nitrogênio no plantio. Tá? Alguns autores recomendam que para a alface americana essas quantidades elas podem não estar adequadas. Então, para o estado de Minas Gerais, já há alguns estudos que comprovam que para fósforo em solos com baixo teor, né, a quantidade recomendada tem que ser aumentada em 50%. Então, se vocês fizerem uma busca na literatura, vocês vão encontrar em estudos mais atuais que para a alface americana, que tem uma exigência nutricional maior que a alface crespa, em solos com baixo teor de fósforo, a quantidade recomendada deve ser aumentada em 50%. Então a aplicação seria de 600 kg de P2O5 por hectare. Então, na aplicação na adubação de plantio, são fornecidos nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? O fósforo é aplicado todo no plantio e o nitrogênio e o potássio são aplicados de forma parcelada, tá? Em adubações de cobertura. E no plantio também são colocados uma pequena quantidade de nitrogênio. Então, alguns autores trazem algumas informações a respeito das doses de nitrogênio recomendadas para a cultura da alface. Né? Então, por exemplo, Rossio e colaboradores e Ferreira e colaboradores obtiveram melhor rendimento de alface com a dose de 200 kg de nitrogênio por hectare. Já o Varenga, em 1999, obteve a melhor produção de alface americana com a dose de 240 kg de nitrogênio por hectare. Então, vocês devem estar atentos às quantidades de nitrogênio aplicadas na cultura. Muitas vezes os produtores utilizam, né, da adubação com matéria orgânica. Né? Alguns produtores têm utilizado a matéria orgânica também para maior equilíbrio biológico no solo. Então, logicamente, a matéria orgânica, ela muitas vezes não tem um efeito imediato, mas dependendo do seu grau de decomposição, então se ela já é um material que foi curtido, que já tem uma taxa de decomposição maior, né, ela pode ter um efeito imediato. Se não, esse material orgânico pode ter apenas um efeito residual. Com relação ao transplante das mudas, né, as mudas elas devem ser transplantadas quando se apresentarem de 5 a 6 folhas definitivas, né, o que geralmente coincide quando essas mudas estão com 25 a 30 dias após a semeadura, né, dependendo da temperatura durante essa fase de produção. Porque se a temperatura estiver elevada, geralmente o ciclo da formação de mudas é antecipado. Então há relatos da produção de mudas, né, prontas para o transplante com apenas 20 dias após a semeadura, quando a temperatura do viveiro é elevada. Então aqui é uma imagem, né, com plantas de alface, né, mudas de alface, no ponto correto de transplante. Aqui pela imagem não dá para a gente contar, mas essas mudas elas têm de 5 a 6 folhas definitivas e estão no ponto de serem transplantadas. Na hora de se fazer o transplante é fundamental que se adeque o espaçamento. Tá? E muitas vezes o espaçamento ele
deve ser adequado pelo tipo de alface que nós estamos cultivando e pela arquitetura dessa planta. Então, por exemplo, se eu estou cultivando uma alface americana, né, ela tem uma arquitetura diferente de uma alface crespa, diferente de uma alface romana. Então, né, para cada tipo de alface deve ser feito, né, a utilização, a escolha de um espaçamento adequado. Então, para cultivares que têm folhas mais fechadas, como é o caso de cultivares de alface romana, a gente pode utilizar espaçamentos, né, de 0,25 por 0,25 metros, de acordo com a recomendação de Goto, 1998. Para cultivares de folhas mais abertas, né, como são os casos das alfaces crespas, espaçamentos de 0,30 por 0,30. Já no caso de alfaces que têm folhas externas exageradamente grandes, né, então são plantas com proporções bem maiores, como são os casos da alface americana, espaçamentos de 0,35 por 0,30. E como eu falei na aula passada para vocês, existem as cultivares, né, para segmentos diferenciados, para pessoas solteiras ou famílias pequenas, as tidas mini alfaces, né, que, né, podem ser plantadas de acordo com as recomendações de Karl Stolde e colaboradores em espaçamentos menores, otimizando a utilização do espaço. Então, para a mini alface, o espaçamento mais adequado é o espaçamento de 15 centímetros por 15 centímetros. Com relação à adubação de cobertura, né, a alface ela apresenta uma grande resposta à adubação de cobertura, principalmente a adubação nitrogenada. Né. A cobertura com nitrogênio deve ser feita, né, quando iniciar o crescimento das primeiras folhas externas. Tá? E aí, porque elas podem estimular o crescimento da planta e melhor será a qualidade e a produtividade final. Logo após a fixação das mudas, então, né, é necessário a gente fazer uma pequena adubação, né, embora a adubação mais pesada que a gente faz é no crescimento das primeiras folhas externas. Logo após a fixação, então eu transplantei e houve o pegamento, eu faço uma pequena adubação, né, para dar um arranque inicial de crescimento. E aí, quando as primeiras folhas externas estiverem se desenvolvendo, eu faço uma adubação com uma quantidade maior de fertilizante. Então, as doses de nitrogênio, né, elas são parceladas, né, e geralmente fornecidas em 4 doses iguais, ou então uma mais pesada quando as primeiras folhas estão se desenvolvendo, e 2 ou 3 outras em quantidades iguais. Mas na literatura, de acordo com o Maroto, né, as doses de nitrogênio devem ser divididas em 4 doses iguais, né, sendo a primeira quando há o preparo dos canteiros, a segunda quando as plantas estiverem de 6 a 8 centímetros, e depois 15 dias após a segunda aplicação e uma última aplicação no início da formação das cabeças. Todavia, né, em cultivos irrigados, e se houver material ou estrutura disponível, é recomendável que se faça a fertirrigação, porque com a fertirrigação é possível, inclusive, se parcelar as adubações em um número maior de vezes, né, promovendo uma maior eficiência da utilização desses nutrientes, né? E muitas vezes a fertirrigação promove maior uniformidade das plantas, né, devido à não concentração de nutrientes, né, que pode ocorrer quando as aplicações são feitas de formas convencionais, ou seja, de forma manual, né, quando um operário, né, lá no campo está fazendo a distribuição do fertilizante, ele dificilmente consegue distribuir de forma uniforme. Então pode haver concentração de nutrientes em uma planta e faltar em outra. Né? Quando a gente faz a fertirrigação, né, todas as plantas recebem a mesma quantidade.
né? E aí, nesse caso, o nitrogênio e o potássio pode ser aplicado via fertirrigação. Como eu falei para vocês, né, a alface americana ela tem uma exigência maior e quando eu faço a fertirrigação, né, pode haver uma maior eficiência, né, na utilização desses nutrientes. Então são relatados na literatura, né, maiores produtividades de alface americana quando utilizadas a fertirrigação. Né? Então para nitrogênio são relatados, né, maiores produtividades com a aplicação de 80 quilos por hectare de nitrogênio por Bueno 1998, né, aproximadamente 50 quilos por Madeira 2000, né, para adubação com fósforo 100 quilos por hectare, né, também por Madeira 2000, e para adubação potássica 113 quilos por hectare de cloreto de potássio, tá? Nós não estamos falando aqui de K2O, mas sim de cloreto de potássio por Mota 1999. Essas quantidades aqui, elas são bastante inferiores e produziram, né, a máxima produtividade, elas são inferiores às quantidades necessárias para a máxima produtividade quando o fertilizante é aplicado da forma convencional, ou seja, com a aplicação do fertilizante sobre a superfície do solo, indicando que quando realizamos a fertirrigação, a gente tem uma economia de fertilizantes. Pois bem, durante todo o ciclo da cultura da alface, é necessário a realização da irrigação. Né? Então, a alface ela é extremamente exigente em água. Tá? E com regularidade de distribuição. Então, diariamente, né, quando não há chuvas, é necessário que se faça a irrigação na cultura da alface. Então, esses são os principais métodos de irrigação na alface: a aspersão, a gravidade e a localizada. De forma que a inundação ou por gravidade praticamente não é utilizada. Né? A gente até poderia descartar esse tipo de irrigação para a cultura da alface, sendo utilizada principalmente a aspersão e a irrigação por localizada. A aspersão é mais utilizada em cultivos de campo aberto, tá? Quando não se tem a cobertura do solo com mulch, e a localizada é utilizada em casa de vegetação ou túneis baixos, e quando é feito o cultivo em ambiente protegido ou com a cobertura do solo. Então a irrigação localizada ela é feita principalmente em ambientes protegidos e com a cobertura do solo com mulching. Tá? Então essas são as duas principais utilizadas. Aqui é um estudo que foi feito, né, da lâmina ideal para a produtividade máxima de alface. A gente pode observar que girou aí próximo a 250 milímetros, né, durante o ciclo, tanto para massa fresca quanto para massa fresca comercial. Então, tanto para total quanto para comercial. Né? Então, cerca aí de 250 milímetros. Aqui é para o número de folhas, ficou aí próximo a 240 milímetros. E o teor de matéria seca. A gente pode observar que, à medida que nós aumentamos a lâmina de irrigação, então quanto maior for o fornecimento de água, menor é o teor de matéria seca das folhas. Né? E pensando lá na maior quantidade de matéria fresca produzida, ficou aqui em torno, né, de 250 quilos, daria aí uma matéria seca de aproximadamente 3,5%. Né? Indicando que, embora o teor de matéria seca na alface seja maior quanto menor a lâmina, né, nós não temos uma boa produção de massa fresca comercial, né, e nem massa seca comercial. O ideal ficou aqui em torno, né, dos 250 milímetros. Uma outra prática que é
essencial no cultivo da alface é o controle de plantas invasoras, né, porque as plantas invasoras, as plantas daninhas, podem competir com a cultura por água, por luz, por nutrientes, até mesmo por CO2, né, e além disso podem liberar algumas substâncias, né, que podem ser alelopáticas e inibir o desenvolvimento das plantas de alface. Então, de modo que os produtores eles utilizam de métodos, né, físicos ou químicos para eliminação das plantas daninhas, e na cultura da alface o mais utilizado é a capina manual em cima dos canteiros e a capina com enxada entre os canteiros. Então, como eu falei para vocês, né, o controle de plantas invasoras ele pode ser feito mecanicamente ou manualmente. Tá? Pouco se usa a utilização de herbicidas, tá? Porque muitas vezes pode provocar fitotoxicidade. Tá? Mas o mais utilizado são os métodos mecânicos ou manuais. Tá? Então, tanto com enxadas ou pequenas ferramentas, quanto a retirada de mato com a própria mão. Uma outra coisa importante para a adubação das culturas, né, é a utilização de soluções nutritivas. No caso da alface, né, a alface é uma cultura que é muito produzida de forma hidropônica, assim como a rúcula, e nós temos algumas soluções nutritivas que são recomendadas para a alface. Então aqui, né, tem as recomendações das soluções nutritivas para a cultura da alface. Então nós temos 4 soluções. A primeira delas é de Ueda, a segunda de Castellano e Araújo, a terceira do Furlani, que é uma das mais utilizadas, e por último a solução nutritiva de Bernardes. Não se preocupem, porque no segundo semestre nós vamos aprender, na disciplina do segundo semestre, aprender a calcular as quantidades e a composição da solução nutritiva. Por ora, é só interessante vocês saberem que, para os cultivos hidropônicos nós temos soluções nutritivas completas recomendadas para a alface. E essas soluções nutritivas, elas podem ter diferentes condutividades elétricas. Então, à medida que eu tenho diferentes formulações, eu tenho diferentes condutividades elétricas. E foi feito um experimento na Unesp de Botucatu, onde eles testaram diferentes condutividades elétricas, então desde 1,4 até 4,1, e verificaram que condutividades elétricas em torno de 2,4, mais ou menos 0,24, foi a que obteve os melhores resultados. Esses resultados também são semelhantes a outros pesquisadores. Condutividades elétricas muito baixas, ou seja, com uma concentração de nutrientes muito baixa, como essa do estudo de Ruete, fizeram com que as plantas apresentassem deficiências de nitrogênio e de potássio. Então a gente tem que trabalhar com condutividades elétricas aí, de 2 ou um pouco mais de 2 no inverno, e podendo diminuir um pouco no verão. Mas nós vamos abordar isso com mais detalhes na disciplina do segundo semestre, quando a gente for estudar o sistema de cultivo hidropônico.